quando uma doença é considerada hereditária, existe prevenção para os males genéticos? E quais são as diferenças entre doenças hereditárias, genéticas e congênitas? Para esclarecer algumas dessas dúvidas, está aqui no estúdio o geneticista Sérgio Danilo Pena. Doutor Sérgio, começamos pela última então. Essas diferenças, muitas pessoas fazem confusão entre doenças genéticas, congênitas, hereditárias. E familiares. Familiares. É um outro... porque, na verdade, as doenças genéticas propriamente ditas, muitas vezes são todas essas coisas. Mas elas podem ser apenas uma dessas coisas. Por exemplo, a síndrome de Down é uma doença genética, mas ela propriamente não é hereditária. Porque ela acontece como um acidente genético na família, na maior parte das vezes. Raramente ela é familiar. Algumas doenças podem ser familiares de uma maneira difusa, assim, uma pessoa tem a doença, um primo tem, um tio tem, sem haver uma agregação no núcleo de parentes de primeiro grau, pai, filhos, etc. Então, uma doença pode ser congênita sem ser genética. Por exemplo, a rubéola congênita, que é causada por um vírus durante a gravidez, não é genética e está presente ao nascimento. Então, essas categorias se superimpõem, mas elas não são todas a mesma coisa. E o que a pessoa deve fazer em caso de dúvida para saber se está na família, se está no meio social, enfim? Existe um aconselhamento genético? Na verdade, existe uma especialidade, que é a genética médica, e o que o geneticista faz com a família o procedimento é chamado de aconselhamento genético. Não é um nome 100% certo, porque ele não dá conselho. Porque parece aconselhamento que vai dar conselho. Exatamente. Mas, na verdade, o que o geneticista vai fazer com a família é tentar entender o problema da família, se existe uma doença genética, se existe um risco de doença genética, qual que vai ser a chance disso vir a ocorrer no futuro. Ele vai informar a família, tentar ajudar a família a integrar aquele conhecimento dentro da visão de mundo daquela própria família e fazer o planejamento reprodutivo, então. Em que casos já comprovadamente a gente, sabendo que existe algum problema na família de saúde, eu vou enumerar aqui sem saber exatamente se está certo, se esse é o caminho, câncer, problema cardíaco, diabetes, a pessoa já pode se prevenir. Isso já é possível? Na verdade, a gente tem de distinguir um pouquinho as doenças que são genéticas propriamente ditas, como, por exemplo, a deficiência mental na criança, a surdez na criança, os nanismos, etc., daquelas doenças nas quais existe uma predisposição genética, como, por exemplo, é o caso do câncer, do diabetes, da hipertensão, da coronariopatia. Agora, obviamente, em algumas famílias, por exemplo, o câncer pode ser genético e hereditário. Então a pessoa tem que estar alerta, mas qual que é esse tipo, então? São geralmente famílias nas quais você tem pessoas, parentes em primeiro grau, pais, filhos, etc., com o mesmo tipo de câncer e com início precoce. Por exemplo, em câncer de mama, a preocupação é quando o início do câncer é abaixo dos 40 anos. Né? No câncer do intestino grosso, por exemplo, quando ele também é abaixo dos 45 anos, então você já começa a preocupar que ele possa ser do tipo hereditário, quando existem várias pessoas. Agora, existem famílias nas quais, por exemplo, você tem uma pessoa com leucemia, outro com câncer do intestino, outro com câncer de outro órgão, e então existe essa agregação familiar, mas esses casos não são os casos, muito raramente eles são verdadeiramente genéticos. E considerando-se a evolução aí dos últimos anos, que notícia positiva, que boa notícia a gente pode ter para os próximos momentos? Para várias dessas doenças, nós podemos, por exemplo, para o câncer de intestino grosso, já é possível, nas formas hereditárias, identificar a pessoa a risco, fazer a prevenção da doença. Para o câncer de mama hereditário também isso é possível. Então, evitar que a pessoa venha no futuro a desenvolver um câncer. Existem várias estratégias, seria muito complicado entrar em detalhes aqui, mas, e hoje em dia nós já temos testes de DNA que podem, então, diagnosticar precisamente a predisposição genética na pessoa. São grandes avanços, na verdade, muitos virão ainda, né? Eu acho que no futuro a genética vai se tornar uma parte integral da medicina, isso que a gente chama de genética
preditiva, quer dizer, e as pessoas vão poder evitar a maior parte das doenças crônicas. Ok, doutor, muito obrigado pela presença aqui. Um bom dia para o senhor. E outras informações sobre a questão da genética você pode obter na nossa página na internet, globominas.com.